Visão geral de superfícies. Superfícies são um tipo de geometria com espessura zero. Para criar superfícies, você usa muitos dos mesmos métodos usados para criar sólidos, como extrusões, revoluções e varreduras. As superfícies também usam outras funções ou recursos, como aparar, desfazer aparar, estender e costurar. As superfícies têm vantagens sobre os sólidos. Elas são mais flexíveis do que os sólidos porque não é necessário definir os limites entre as superfícies até as etapas finais do projeto. Esta flexibilidade permite aos projetistas de produtos trabalhar com curvas estendidas e suaves como as usadas nos paralamas de carros e coberturas de aparelhos de telefonia. Nesta lição, você começa com um esboço existente composto de linhas, arcos, splines e pontos de esboço. Então, aplica os seguintes recursos de superfície para criar um esguicho de mangueira: lofts, varreduras, costurar, preenchimento, plano, revolução, mover, copiar, aparar, estender, cancelar, aparar, espessar. Observação: se este for o seu primeiro desenho projeto, sugiro fortemente que veja a playlist de iniciantes deste canal para um melhor aproveitamento. Apoie o canal inscrevendo-se, clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like. 01 Superfície por loft. Criar a base. Primeiro, crie a base para o esguicho usando um loft de superfície entre dois arcos. Os lofts de superfície possuem as mesmas opções que os lofts de sólidos. Você pode especificar tipos de tangência inicial, final, usar curvas guia e assim por diante. 1. Clique para abrir Nozzle.sldprt. Ou navegue até a letra do drive. /users /public documents /solidworks /solidworks versão /samples /tutorial surfaces /nozzle.sldprt. Para facilitar o entendimento, algumas imagens mostram somente os esboços relevantes ao procedimento. 2. Clique em Arquivo, Salvar como e salve o modelo com o nome Nozzle_01.sudpart. 3. Clique em Superfície com Loft na barra de ferramentas Superfícies. 4. Selecione Sketch 2 e Sketch 3 para perfis no Property Manager. 5. Em Restrições Inicial, Final. A. Selecione Normal ao perfil em Restrição Inicial e Restrição Final. B. Defina comprimento da tangente inicial e comprimento da tangente final como 0,50. 6. Clique em OK. 02 Superfície varrida. Criar a alça. Com a ferramenta Superfície varrida, crie o cabo do esguicho. Para definir o apoio para os dedos no cabo, inclua uma curva guia na superfície varrida. 1. Clique em Superfície varrida na barra de ferramentas Superfícies. 2. Selecione perfil para Sketch 6 no Property Manager. 3. Selecione caminho para Sketch 4. 4. Em curvas guia. A. Selecione Sketch 3 para caminho. B. Selecione mesclar faces suaves. 5. Em opções, desmarque mesclar faces tangentes. 6. Clique em OK. 03 Superfície varrida. Criar o bico do esguicho. Crie outra superfície varrida para o bico do esguicho. 1. Clique em Superfície varrida na barra de ferramentas Superfícies. 2. Selecione perfil para Sketch 6 no Property Manager. 3. Selecione caminho para Sketch 4. 4. Em curvas guia. A. Selecione Sketch 3 para caminho. B. Selecione mesclar faces suaves. 5. Clique em OK. 04 Linhas de divisão. Dividir o bico do esguicho. A ferramenta linha de divisão divide uma face em múltiplas faces. Isso permite conectar a base, o cabo e o bico do esguicho com lofts de superfície. Primeiro, divida o bico do esguicho. 1. Clique em linha de divisão na barra de ferramentas Ferramentas de molde. 2. No Property Manager, em tipo de divisão, selecione projeção.
3 em seleções. A. Selecione Sketch 10 para esboço a projetar. B. Selecione a face do bico do esguicho para faces a dividir. Se necessário, gire a saída do esguicho para poder selecionar a face. 4. Clique em OK. 0,5 linhas de divisão. Dividir a base. Em seguida, divida a base. 1. Clique em linha de divisão na barra de ferramentas Ferramentas de molde. 2. No Property Manager, em tipo de divisão, selecione projeção. 3 em seleções. A. Selecione Sketch 10 para esboço a projetar. B. Clique em faces a dividir e selecione a face da base. 4. Clique em OK. 0,6 Superfície por loft, corpos de superfície. Conecte os 3 corpos de superfície usando lofts de superfície. Primeiro, conecte o bico do esguicho com o cabo. 1. Clique em superfície com o loft na barra de ferramentas Superfícies. 2. Selecione a aresta do segmento superior do bico de saída, criado pelo recurso de divisão, e a aresta do segmento central do cabo para perfil no Property Manager. Se o perfil para o loft estiver torcido, ajuste o conector. 3. Em restrições inicial, final, selecione tangência face para restrição inicial e restrição final. 4. Em opções, marque mesclar faces tangentes. 5. Clique em OK. 0,7 Conectar a base ao cabo. Em seguida, conecte a base ao cabo. 1. Clique em superfície com o loft na barra de ferramentas Superfícies. 2. Selecione as arestas na base e o cabo para perfil no Property Manager. Verifique a visualização. Se o perfil ficar torcido, ajuste o conector. 3. Em restrições inicial, final. A. Selecione tangência face para restrição inicial e restrição final. B. Defina comprimento da tangente inicial como 3 e comprimento da tangente final como 7. Mude os comprimentos inicial e final como necessário, para aplicar o valor 7 do lado próximo ao cabo. 4. Em opções, marque mesclar faces tangentes. 5. Clique em OK. 0,8 Conectar a base ao bico do esguicho. Para finalizar, conecte a base ao bico do esguicho. 1. Clique em superfície por loft na barra de ferramentas Superfícies. 2. Selecione as arestas na base e o bico para perfis no Property Manager. Se o perfil ficar torcido, ajuste o conector. 3. Em restrições inicial, final, selecione tangência face para restrição inicial e restrição final. 4. Em opções, marque mesclar faces tangentes. 5. Clique em OK. 6. Salve o modelo. 09 Costurar superfície, unir as entidades de base. Una as superfícies que criou com lofts e varreduras usando o comando costurar. A costura de superfícies combina 2 ou mais corpos de superfície adjacentes em um só corpo. 1. Clique em costurar superfície na barra de ferramentas Superfícies. 2. Expanda corpos de superfície na árvore de projeto do Feature Manager. 3. Selecione todos os corpos de superfície na pasta para superfícies e faces a costurar. 4. Clique em OK. A pasta Corpos de superfície agora contém um único corpo de superfície. Costurar superfície não altera a aparência do modelo. 10. Superfície preenchida, conter uma área aberta. Preencha a cada lado da área contida entre a base, o cabo e o bico usando a ferramenta Superfície preenchida. Para manipular a curvatura da superfície, use o ponto de esboço para restringir a curva. Curvas de restrição permitem adicionar um controle de inclinação ao remendo. 1. Clique em posterior para exibir o modelo em perfil. 2. Clique em superfície preenchida na barra de ferramentas Superfícies. 3. Selecione uma aresta, clique com o botão direito e escolha selecionar loop aberto para limite do remendo. No Property Manager, selecionar loop aberto localiza todas as arestas em um loop fechado, criando uma superfície de preenchimento. 4. Em configurações da aresta. A. Selecione tangente em controle de curvatura. B. Selecione aplicar a todas as arestas.
Sobre os limites do remendo. O controle de curvatura define o tipo de controle a ser exercido sobre o remendo criado. O controle de curvatura contém as opções: contato. Cria uma superfície dentro do limite selecionado. Tangente. Cria uma superfície dentro do limite selecionado, mas mantém a tangência das arestas de remendo. Aplicar a todas as arestas permite aplicar o mesmo controle de curvatura a todas as arestas. Se esta função for selecionada após a aplicação de contato e tangente a diferentes arestas, a seleção atual será aplicada a todas as arestas. 5. Em exibição de curvatura, desmarque visualização de malha. 6. Clique em curvas de restrição e selecione ponto na árvore de projeto Float do Feature Manager. 7. Em opções, selecione reparar limite. 8. Clique em OK. 11. Concluir a superfície preenchida. 1. Clique em frontal para exibir o modelo no perfil. 2. Clique em superfície preenchida na barra de ferramentas superfícies. 3. Selecione uma aresta. Clique com o botão direito e escolha selecionar loop aberto para limite do remendo boundaries. No Property Manager. 3. Selecione uma aresta. Selecionar loop aberto. 4. Em configurações da aresta. A. Selecione tangente em controle de curvatura. B. Selecione aplicar a todas as arestas. 5. Clique em curvas de restrição e, na árvore de projeto Float do Feature Manager, selecione ponto. 6. Em opções, selecione mesclar resultado. 7. Clique em OK. 12. Superfície plana. Aplique uma superfície plana para fechar as aberturas do cabo e no bico. 1. Clique em superfície plana, barra de ferramentas superfícies. 2. Selecione as arestas no bico de saída para entidades delimitadoras no Property Manager. 3. Clique em OK. 4. Clique em superfície plana, barra de ferramentas superfícies. 5. Na área de gráficos, clique com o botão direito em uma aresta no cabo e escolha selecionar loop aberto. As 4 entidades de esboço no cabo são selecionadas para entidades delimitadoras no Property Manager. 6. Clique em OK. 13. Costurar superfície, unir as novas entidades. Costure todas as superfícies, formando uma só entidade. 1. Clique em costurar superfície na barra de ferramentas superfícies. 2. Expanda corpos de superfície na árvore de projeto do Feature Manager. 3. Selecione todos os corpos de superfície na pasta para superfícies e faces a costurar. 4. Clique em OK. A pasta corpos de superfície agora contém um único corpo de superfície. 5. Salve o modelo. 14. Superfície por revolução. Use a ferramenta Superfície por Revolução para criar uma superfície que estendendo a base do esguicho. 1. Selecione Sketch 13 na árvore de projeto do Feature Manager. 2. Clique em Superfície por Revolução na barra de ferramentas Superfícies. 3. No Property Manager, em direção 1. A. Selecione cego em tipo de revolução. B. Defina ângulo como 360 graus. 4. Clique em OK. 15. Mover copiar corpos. Mover uma superfície. Mova a superfície revolucionada e posicione-a abaixo da base do esguicho com a ferramenta Mover copiar corpos. Esta ferramenta move, gira ou copia corpos e superfícies e coloca os corpos em uma posição determinada por coordenadas. 1. Clique em Mover copiar corpos na barra de ferramentas Recursos. 2. Expanda corpos de superfície na árvore de projeto do Feature Manager. 3. Selecione superfície Revolução 1 para sólido e superfície ou corpos gráficos para mover copiar no Property Manager. 4. Desmarque copiar. Para exibir a opção copiar e as propriedades de trasladar, pode ser necessário clicar em Trasladar de girar. 5. Em Trasladar, defina para y igual a menos 6,35 para mover o corpo de superfície para baixo. 6. Clique em OK. 16. Aparar superfície, remover superfícies. Use a opção mútua da ferramenta Aparar superfície para remover as faces desnecessárias.
A opção mútua usa várias superfícies como ferramentas de aparagem mútua. 1. Clique em aparar superfície na barra de ferramentas superfícies. 2. No Property Manager, em tipo de aparagem, selecione mútua. 3. Selecione superfície costura 2 e corpo mover copiaram na área de gráficos para superfícies de aparagem. 4. Selecione remover seleções. 5. Clique em partes a remover e selecione as faces mostradas. Você pode selecionar as faces para peças a remover em qualquer ordem. A lista exibida em peças a remover é baseada na ordem em que você as seleciona, não na entidade que você seleciona. 6. Clique em OK. 17. Superfície extrudada. Criar uma ferramenta de aparagem. Com a ferramenta Superfície Extrudada, crie uma ferramenta de aparagem na base do esguicho. Aparar a superfície cria o primeiro entalhe na base do esguicho. Para facilitar o entendimento, alterne a exibição para linhas ocultas visíveis. 1. Selecione Sketch 14. 2. Clique em Superfície Extrudada na barra de ferramentas Superfícies. 3. Em direção 1. A. Selecione plano médio em condição final. B. Defina a profundidade como 140. 4. Clique em OK. 18. Mover, copiar corpos. Copiar um corpo. Para criar uma segunda ferramenta de aparagem por interseção. Move e copia a extrusão de superfície que você criou na etapa anterior. 1. Clique em sombreado com arestas, barra de ferramentas exibir. 2. Clique em mover, copiar corpos, barra de ferramentas recursos. 3. Na árvore de projeto do Feature Manager, expanda corpos de superfície e selecione superfície extrusão 1. 4. Em corpos a mover, copiar. A. Selecione copiar. B. Defina número de cópias como 1. 5. Expanda a superfície revolução 1 na árvore de projeto do Feature Manager. Clique com o botão direito em Sketch 13 e selecione exibir. 6. Em girar, clique em referência de rotação. A. Selecione Line 1/Sketch 13 na área de gráficos para referência de rotação. Linha 1 é o eixo usado com o Sketch 13 para criar a revolução da superfície. B. Defina ângulo como 90 graus. 7. Clique em OK. 19. Aparar superfície. Criar cortes. Conjunto 1. Crie o primeiro de 2 cortes na base do esguicho com a ferramenta Aparar superfície. 1. Clique em Aparar superfície na barra de ferramentas Superfícies. 2. No Property Manager, em tipo de aparagem, selecione padrão. 3. Em seleções. A. Selecione corpo mover copiar 2 na área de gráficos para aparar superfície, plano ou esboço. B. Selecione manter seleções. C. Selecione a superfície aparada superfície aparar um na área de gráficos para partes a manter. 4. Clique em OK. 5. Em superfície corpos. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique em corpo mover copiar 2 e selecione ocultar. 20. Aparar superfície. Criar cortes. Conjunto 2. Crie o segundo dos 2 cortes na base do esguicho com a ferramenta Aparar superfície. 1. Clique em Aparar superfície na barra de ferramentas Superfícies. 2. No Property Manager, em tipo de aparagem, selecione padrão. 3. Em seleções. A. Selecione superfície extrusão 1 na área de gráficos para aparar superfície, plano ou esboço. B. Selecione manter seleções. C. Selecione o corpo de superfície principal na área de gráficos para partes a manter. 4. Clique em OK. 5. Em superfície corpos. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique em superfície extrusão 1 e selecione ocultar. 21. Excluir a manter corpo. Excluir ferramentas de aparar. Exclua a extrusão de superfície e o corpo de superfície criados com as ferramentas de copiar mover. Estas entidades foram usadas para aparar o modelo e precisam ser removidas. Para a operação final de espessamento da superfície. 1. Clique em excluir manter corpo na barra de ferramentas recursos. 2. Em tipo, selecione excluir corpos.
3. Expanda corpos de superfície na árvore de projeto do Feature Manager. 4. Selecione superfície extrusão 1 e corpo mover copiar 2 na pasta para corpos de sólido, superfície excluir manter. 5. Clique em OK. 22. Cancelar aparar superfície, remendar uma superfície. Para fortalecer a base do modelo, use a ferramenta Cancelar aparar superfície para remendar um dos cortes da superfície. 1. Clique em Cancelar aparar superfície na barra de ferramentas Superfícies. 2. Selecione aresta 1 na área de gráficos para faces, arestas selecionadas no Property Manager. A ferramenta Cancelar aparar superfície estende uma superfície existente ao longo de seus limites naturais, de maneira que você possa selecionar qualquer aresta em superfície a aparar 3. 3 em opções. A. Selecione estender arestas. B. Selecione mesclar com original. 4. Clique em OK. 23. Espessar superfície, criar um sólido. Espesse a superfície do modelo para criar um modelo sólido. 1. Clique em espelhar na barra de ferramentas Recursos. 2. No Property Manager, em parâmetros de espessamento. A. Selecione superfície Cancelar aparar 1 para superfície a espessar. B. Clique em espessar lado 1. C. Defina espessura como 0,5. 3. Clique em OK. 4. Salve o modelo. Parabéns! Você concluiu este tutorial. Apoie o canal inscrevendo-se clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like.